Senhor Jesus. Irmãos, nesse momento vamos estar entrando na mensagem dessa noite. Tivemos aí uma abençoada semana com a ministração do pastor Tiago, do irmão Alex, do irmão Kelly, do irmão Rafael, e a minha grande honra de estar hoje falando a respeito desse assunto. É um assunto muito conhecido, o anúncio do anjo Gabriel, a irmã Maria, e às vezes se levado por um outro caminho, um assunto muito polêmico. Mas hoje o foco aqui não é a irmã Maria, o foco aqui hoje é Jesus, é o anúncio, embora se possa tirar muito proveito desse texto. Nosso propósito aqui é mergulhar na riqueza desse relato, nos traz o anúncio do nascimento de Jesus. Um episódio emblemático, complicado no Novo Testamento, repleto de significado de muitas lições, e vamos explorar o texto. E nós precisamos entender, como já foi mencionado aqui durante a semana, o contexto histórico que se dá esse acontecimento. Maria vivia numa cidadezinha no interior ali, pode-se dizer na periferia, né? Galileia ali era a periferia, até que um dia ela recebe uma visita especial. Talvez a Bíblia não nos fale, mas até mesmo a própria Maria poderia ser uma pessoa menos abastada. A Bíblia não nos traz esse relato. Mas o que importa é que nós estamos falando aqui da Galileia. No momento que Maria se encontra com um anjo, se assusta quando o anjo diz a ela que se daria aqueles fatos. Você percebe que Maria tinha conhecimento da lei, você percebe que Maria tinha esperança do seu Salvador, como qualquer judeu daquela época. Eles viviam na esperança de um dia receber o Redentor, de que o Cristo, o Messias, viria. Para ela não foi diferente. Lucas, evangelista, era um grego, médico, e ele vai relatar os acontecimentos de uma forma bem detalhada, com foco de alcançar os gentios. Você vai ver logo de início, no capítulo 1, nos 3 primeiros versículos, ele endereçando a Teófilo, o que ele havia de escrever, e deixando bem claro que aquilo que ele estava escrevendo ele não presenciou, mas que ele havia recebido dos apóstolos, né? Daquelas pessoas e de documentos históricos. Lucas, capítulo 1, versículo 2. Tendo, pois, muito empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Então ele vem trazendo aqui da onde é que ele partiria, como é que ele faria essa narrativa, como é que ele traria essa narrativa. Interessante também a gente perceber que Lucas, ao contrário dos demais evangelistas, Mateus, Marcos e João, você vai ver algumas narrativas nesse livro que não se encontram nos demais livros. Que a visita de Gabriel a Zacarias e a Maria, que se encontra em Lucas capítulo 1, detalhes do nascimento de Jesus Cristo em Belém, testemunho de Simeão e Ana, o menino Jesus com 12 anos no templo, a maioria das parábolas narradas em Lucas, o chamado dos 70, Cristo sangrando por todos os poros do Getsemane e as palavras que Jesus disse ao ladrão ali na crucificação. Por que eu estou enfatizando isso? Para que vocês percebam o cuidado que Lucas teve em trazer detalhes que seriam fortes, narrativas para um povo que não tinha cultura judaica, que não conhecia aqueles fatos. O contexto histórico aqui já foi mencionado. O rei era Herodes, o Grande, ele reinava sobre aquele povo naquela época.
E Herodes Antipas vai substituí-lo e reinar no ministério de Jesus. Então, quando Jesus se torna homem, já não era mais o primeiro Herodes, e sim o segundo. João 1,46 diz assim: disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu Filipe: vem ver. Por que eu trago esse texto? Para mostrar como Deus ele opera nas coisas pequenas para confundir as grandes. 1 Coríntios 1, 27 e 29. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença dele. Na leitura dos primeiros versículos, versículos 26 e 27, somos informados a respeito da escolha de Maria para esse evento. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, de uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Note que nesse texto de Lucas não menciona José. Sabe-se que José, quando soube dessa gravidez em seu coração, para que ele a protegesse, ele decide sair, decide ir embora. E isso é relatado em Mateus capítulo 1, versículo 20. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, a tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Aqui Maria é descrita como virgem, desposada como José, da casa de Davi. Por que eu trago isso? Porque havia uma profecia em Isaías capítulo 7, que dizia assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará Emanuel. Os irmãos talvez não tenham conhecimento, mas o desposado aqui nesse texto era uma espécie de contrato em que as famílias faziam como se fosse um noivado, em que não se podia desfazer sem a necessidade de um divórcio naquela época. A coisa era tão séria que quando a filha era dada em casamento, para que essa promessa fosse desfeita, era necessário que houvesse um rompimento formal, uma coisa séria. Maria, os teólogos dizem que tinha entre 12 e 15 anos, quando isso acontece, que era a cultura daquela época, quando ela é desposada, e quando ela se casa com José, ela teria por volta aí dos seus 15 anos. E o que me entusiasma é que você percebe o quanto essa garota era fiel ao Senhor, o quanto ela conhecia da promessa e o quanto ela esperava a promessa do Senhor. No versículo 28 temos a salvação do anjo, que já foi lido. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecido, o Senhor é contigo. Veja que a saudação do anjo aqui, alegra-te, muito favorecido, o Senhor é contigo, revela a presença e a graça divina em Maria. A expressão grega kecharitomene, utilizada aqui, sugere um favor divino permanente, destacando a escolha única de Maria pelo próprio Deus. Calvino nos coloca o seguinte: a graça é o ponto de partida para se entender e receber o milagre. Diante dessa saudação, no versículo 29, Maria reage. Ela, porém, ao ouvir a palavra, perturbou-se muito e considerava que que saudação seria aquela. Vejam como Maria, perturbada pela saudação, reflete humildade diante de um ministério que outorgado pelo divino. Calvino, ao comentar sobre essa perturbação, ele coloca que isso foi devido à natureza extraordinária da saudação, contrastando com a reação de Zacarias. Quando você vai um pouquinho para frente do texto, foi mencionado aqui ontem, quando o anjo Gabriel, o mesmo anjo, alguns meses atrás, se apresenta a Zacarias, que era um sacerdote, que era alguém que podia se dizer que conhecia mais, tinha maior conhecimento da lei,
e das coisas de Deus, aquele homem fica incrédulo. Ele, opa, como isso é possível? A minha mulher é velha e estéril, e eu também já sou velho. Você vê que é diferente a reação de Maria. Maria não duvidou do que aconteceu ali. Maria simplesmente, ela se assusta. Você vê que Maria, ela é realista, discernidora daquilo que o anjo estava lhe falando. Ela apenas buscou entender como as coisas aconteceriam. Isso ela nos mostra quando ela pergunta, como se darão essas coisas? Pois não tenho homem algum, não conheço homem algum. No texto aqui, o conhecer era, não tenho relação sexual com homem nenhum. Então, como se darão essas coisas? E o anjo responde. No diálogo que se desenrola no versículo 30 e 33, o anjo Gabriel diz assim: disse-lhe então o anjo a Maria: não temas, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim. Esta revelação não é apenas uma promessa da alegria de Maria, mas também marca o início do cumprimento de todas as profecias que se deu no Velho Testamento. A grandeza de Jesus anunciada como Filho do Altíssimo ressoa com as profecias messiânicas encontradas em 2 Samuel 7,12, Isaías 9,6 e Isaías 7,14. Segundo Samuel 7,12 diz assim: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, e procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. A tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e o teu trono será estabelecido para sempre. Aqui Deus faz, através de Natã, uma promessa ao rei Davi, de que a casa dele teria um reinado perpétuo. Por isso, a necessidade de que Jesus deveria nascer da descendência do rei Davi. Isaías 9, 6, 7 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos para isso. Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamarás Emanuel. A promessa de um reino eterno, onde Jesus reinaria para sempre na casa de Jacó, alinha-se também com a profecia de Jeremias, no capítulo 23, de Miqueias, no capítulo 5, e Gênesis 3,15. Jeremias 23, 5 e 6 diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, eis que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o nome pelo qual será chamado: o Senhor, justiça nossa. Miqueias 5,2 diz assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa profecia de Gênesis 3,15 é muito comentada aqui na igreja, né? Quando há a queda, e Deus ali promete, diante do castigo ali, ele promete um redentor, que da mulher de Eva viria o redentor. Ali, acho que no domingo passado o pastor Tiago colocou isso, e Eva morreu esperando esse varão que viria redimi-la daquela culpa, né? Tanto que quando nasce Caim, ela alegremente falou: Senhor se lembrou de mim e me deu um varão, porque ela acreditava que aquele filho já era
aquele fruto que viria redimi-la, redimir a humanidade. Portanto, o anúncio do nascimento de Jesus a Maria é um momento de profunda significância teológica, cumprindo as promessas antigas e estabelecendo o início de uma nova era na história da redenção. Ele une as esperanças messiânicas do Antigo Testamento com a revelação plena do Novo Testamento, demonstrando a continuidade e o cumprimento do plano divino de salvação. Nos versículos 34 e 35, notamos que Maria se encontra diante de uma revelação divina desafiadora e completamente impossível à realidade humana. Então disse a Maria o anjo: como será isso? Pois não tenho relação com o meu corpo. Notemos em primeiro lugar que aqui Maria, ao perguntar como será isso, ela não está questionando, como eu havia falado, ela está admirada. Como se dará isso? Esse milagre é único na história. A concepção virginal, até aquele momento, não havia relato. E eu acredito também que nem depois foi único na história do cristianismo, na história do povo judeu. Maria já sabia que a sua prima estava grávida na velhice. Maria sabia da gravidez de Ana, que era estéril. Maria sabia da gravidez de Sulamita, que era estéril. Por quê? Porque a Bíblia, os relatos antigos traziam essas histórias. Então era comum a própria Sara ser mãe da velhice. Agora, o nascimento vindo de uma virgem, isso é algo extraordinário. Então ela se assusta naquele momento, ela fica admirada. Então, o anjo diz a ela: Maria, o que há de nascer sobre de ti é santo, porque o Espírito do Senhor te envolverá. Conceberás do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo assegurando a santidade do nascimento de Jesus é uma manifestação poderosa da Trindade, ressoando com a doutrina que afirma a participação ativa de cada pessoa divina na obra da criação e da redenção. Esse momento imbuído de mistério e graça não apenas define o caráter sagrado da missão de Jesus, mas também reafirma a presença contínua e ativa de Deus na jornada dos eleitos rumo à redenção. Aqui no versículo 36 e 37, diante de tal admiração, o anjo responde para Maria: eis que também Isabel, tua parenta, alguns textos vai dizer tua prima, concebeu um filho na sua velhice, e já era o 6º mês dessa gravidez, para aquela mulher que se dizia estéril. A gravidez de Isabel, de idade avançada, serviu ali naquele momento como um sinal para Maria da fidelidade e do poder de Deus, uma confirmação daquilo que o anjo Gabriel lhe estava afirmando. Aqui a história no momento se repete e ecoa no advento similar com o que aconteceu com Sara em Gênesis capítulo 18, quando o mesmo anjo aparece a Sara dizendo que ela conceberia na sua velhice. Já no versículo 38, o último versículo desse texto, nós temos o seguinte cenário: nós temos uma mulher que olha para o anjo após toda esse susto, esse impacto daquela visita. Ela olha para o anjo e diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E a Bíblia diz que o anjo a deixou. Aqui Maria nos fornece um exemplo de submissão, humildade e fé. Ela responde ao anjo: eis aqui a serva do Senhor. Sua aceitação do plano divino, apesar das implicações sociais e pessoais, destaca a sua fé excepcional. É aquilo que eu relatei no início. Maria vivia, como qualquer judia, esperando pelo seu Redentor, esperando pelo nascimento do Messias. Mas não pense que essa promessa trouxe apenas alegria para Maria. O primeiro impacto que isso trouxe sobre Maria foi com José. Como é que ela explicaria isso para o noivo dela? A Bíblia nos relata que quando ela fez, José em seu coração tentou ir embora. Ele não compreendeu o princípio que aquilo se tratava da promessa que Deus enviaria o Cristo. Como já falei aqui no início, o Senhor aparece para José, o anjo aparece para José e diz toda a história para ele e fala: fique com ela.
dela é gerado é do Senhor. Maria poderia ser apedrejada, porque uma gravidez fora do casamento, naquele tempo, poderia trazê-la à morte por apedrejamento. Sem contar que Maria carregou essa história provavelmente por toda a vida, porque só quem sabia desses relatos era José e Maria. A mãe de Maria não sabia. O pai de Maria não sabia. Se Maria teve irmãos, também não há relatos que eles sabiam. Não há relatos que os vizinhos de Maria sabiam. E para corroborar com as suspeitas, a Bíblia diz que após esse advento, imediatamente Maria arruma suas coisas e vai se encontrar com a sua prima Isabel, que era uma jornada longa, que era uma cidadezinha longa, distante de onde ela residia. E ali ela passa 3 meses. Hoje nós sabemos que uma gravidez de 3 meses já demonstra sinais muito claros da gestação. Então, naquela época, ficaria difícil ocultar isso das pessoas mais próximas. Ela passou por isso. Ela teve medos, mas ela tinha uma esperança, ela tinha uma fé. Ela sabia que aquilo que estava acontecendo era cumprimento da profecia. Ela se sentiu honrada de poder carregar em si, apesar de todos os problemas que poderiam surgir, o Cristo. Maria se intitula serva. Maria diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Maria foi humilde diante de tudo o que o anjo lhe falou, de todos os riscos. Ela glorifica o Senhor. Um pouco mais para frente, ainda nesse capítulo, se vocês quiserem depois acompanhar em casa, no capítulo 1, Isabel se encontra com Maria, que há aquele momento extraordinário de João Batista, ele se alegra no ventre de Isabel, e ela diz: bem-aventurada és tu entre as mulheres, e tem toda aquela manifestação ali de gozo e alegria. Maria, ela canta, e você vê que ela bendiz o Senhor, que a escolheu como ninguém, quem não era nada, no meio do nada, para trazer à existência Cristo. Mateus 20, 28 diz assim: tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Então, o primeiro momento e exemplo de servidão que nós temos aqui no anúncio de Cristo é da própria Maria. Gisele, mas você está aqui elevando Maria? Não estou elevando Maria, embora isso seja um exemplo a ser seguido pela igreja. Nós estamos esquecendo. Aquela que tinha toda a possibilidade de sofrer danos, como ela sofreu, você vai começar vendo logo a seguir Maria ter que andar provavelmente a pé ou num jumento 130 quilômetros no 9º mês de gestação. Já é um grande desafio. Logo depois nós vamos ver Maria ter que dar à luz sem a presença de nenhum especialista, da maneira como ela deu. Depois nós vamos ver imediatamente o anjo aparece para José e diz para ele não voltar para casa. José e Maria já dali vão para onde? Vão para o Egito. Abandonam tudo, deixam tudo para trás e vão para o Egito. Então você vê ali a humildade de uma pessoa que carrega Cristo. O anúncio que foi dado a Maria, que nos é dado através do Espírito Santo, é humildade. O anúncio, a vida de Cristo foi humildade. Cristo, ele foi duro quando precisou ser duro, mas em todo o tempo ele transpareceu a humildade típica e própria dos cristãos, da divindade, daqueles que temem ao Senhor. A escolha de uma virgem, de uma cidade insignificante, a intervenção direta de Deus, a conexão com as profecias messiânicas. Maria, que como modelo para a comunidade cristã, nos ensina a acolher, encarnar, viver, aprofundar, permitir-nos ser moldado pela palavra de Deus,
mesmo quando não entendemos nada a respeito, ou quando essa ação divina nos fizer sofrer. Não nos esquecemos disso. Nós tivemos uma semana maravilhosa. Há 2 anos não pudemos ter devido à pandemia, mas foi de grande proveito para toda a casa do Senhor. Na segunda-feira o pastor nos trouxe uma palavra maravilhosa e hoje me é dada a oportunidade de trazer a respeito desse tema. Um assunto muito simples, muito fácil. Na minha opinião, foi o mais difícil de ser ministrado, porque o foco aqui é Cristo, mas eu também não posso rebaixar Maria no sentido de serva, no sentido de humilde, no sentido de obediente. Não estou venerando Maria, estou apenas mostrando que ela foi a primeira cristã, porque carregava Cristo. E talvez ela tenha sido a mais fiel, até ali, enquanto ela viveu. Então, irmãos, que a gente possa continuar nesse caminho, seguindo essa perspectiva de humildade, desse anúncio de Cristo, vivendo para Cristo, e que nós possamos observar os fatos, prestar atenção naquilo que Deus nos revela pela Tua Palavra. Quando você vê Maria, faça-se em mim segundo a Tua Palavra. Maria não tinha acesso à Bíblia que nós temos hoje. Maria tinha acesso a que o anjo lhe falava naquele momento. Obviamente, criaram-se muita deturpação em volta desse texto, os séculos vindouros, mas não vamos esquecer que nós, como cristãos, devemos cada dia, ao nos levantarmos, lembrarmos desse acontecimento, lembrarmos que um dia o anjo veio, e ele veio até uma mulher, carne como nós, para dizer que Deus haveria de descer, e que nasceria homem como nós, e que faria um sacrifício perfeito, e que essa perfeição, que esse sacrifício nos daria direito à vida eterna, que o véu se rasgaria de cima a baixo, e que através desse acontecimento nós teríamos acesso direto a Deus. Foi através desse fato, cumprindo tudo o que se havia falado nas profecias, chegou o dia e aconteceu. O Senhor nasceu, Jesus viveu, Jesus morreu, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai, e hoje intercede por nós, junto ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Nos comprou pelo seu sangue, nos redimiu pelo seu sangue, nos perdoou dos nossos pecados. E tudo isso para que se cumprisse a profecia de Isaías que disse que da Virgem nasceria o Redentor, e que para a glória de Deus essa redenção foi estendida para nós gentios. Isso fica muito claro aqui no livro de Lucas. O Senhor nos achegou a Ele em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, nesse momento eu convido os irmãos, vamos colocar de pé, vamos agradecer a Deus, orar ao Senhor por esse acontecimento, por ter nos alcançado em Cristo. Senhor, nós glorificamos o Teu nome e bendizemos o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque um dia, ó Pai, o Senhor prometeu que da descendência, Pai, de Eva nasceria um varão, e que esse varão pisaria a cabeça da serpente, cabeça de Satanás, e que ele ligaria, Senhor, o homem, religaria o homem ao Senhor novamente. E isso aconteceu. O Senhor anunciou, o Senhor cumpriu, e Jesus nasceu. Obrigado, Senhor, porque Ele nasceu, cumpriu a Tua vontade, Ele morreu, Ele nos alcançou, Pai. Nos alcançou através da Tua eleição, da Tua predestinação. Jesus chegou até nós. E hoje, pelo sangue do Cordeiro, Pai, fomos redimidos, fomos lavados, fomos perdoados. E hoje estamos aqui, ó Pai, na véspera da data que é comemorado o nascimento de Jesus Cristo. Estamos aqui hoje, Senhor, comemorando esse dia, comemorando esse acontecimento, o acontecimento da nossa redenção, o acontecimento que mudou a história da humanidade,
Nós te louvamos, ó Pai, e te rogamos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar.